Irmãos, então a apostila de número 8, vamos iniciar aqui e vamos partir da nossa introdução, né? Esse momento a qual vamos entrar nos direciona para um momento onde o novo templo, ou o terceiro templo em Jerusalém, já estará construído. Até os dias de hoje, apenas 2 templos existiram em Jerusalém. O primeiro foi construído pelo rei Salomão e este destruído pelo Império Babilônico em 586 a.C. E o segundo, ele foi construído ali período pós-exílio, né? Onde vai estar Neemias, Esdras, a reconstrução dos muros, e ele é terminado, por assim dizer, ou então reformulado, finalizado por Herodes. E esse também, esse templo de Herodes, é aquele templo onde Jesus entra e vai chutar tudo ali, né? Porque minha casa está virando um covil, e a minha casa será chamada casa de oração. E aí, em 70 depois de Cristo, esse templo também será destruído. Esse templo será destruído. Ele foi, né? Será não? Ele foi destruído pelo Império Romano quando estava sendo governado pelo general Tito, em 70 depois de Cristo. Então, hoje em Jerusalém, se nós formos hoje em Jerusalém não tem nenhum templo, E aonde o judeu vai? O judeu vai para os muros das lamentações, que são os escombros do antigo templo. Então eles vão para lá e eles ficam chamado Muro das Lamentações, né? Então haverá que ter um templo na era da grande tribulação. E esse templo, ele já tem o seu local definido, ele já tem o seu desenho definido. Os historiadores vão dizer que a pedra de esquina, a pedra fundamental, ou a pedra principal, já foi colocada, só não foi construído, mas a pedra está lá já, da onde é a base para a construção, já foi colocada. Então hoje Jerusalém não tem nenhum templo, porém já está lá a pedra fundamental, no seu lugar onde vai ser construído esse terceiro templo, esse novo templo. E olha o que diz aí, quem pode ler para nós? Daniel, capítulo 9, verso 27, está aí na apostila. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Até aí. Então, olha como vai ser obrigado a ter um templo, um terceiro templo. Por quê? Voltará a ter sacrifício. Israel hoje, o judeu, não faz sacrifício, porque não tem templo, não tem onde sacrificar. Mas o novo templo será construído, o terceiro templo, por assim dizer. E aí voltará a ter ofertas de manjares, voltará a ter o sacrifício. Então isso se dará quando o anticristo aparecer na sua falsa paz, a primeira metade dos 7 anos. Então vai ser uma falsa paz, ele vai conciliar os poderes políticos da terra, haverá uma falsa paz sobre tudo que se diz respeito à economia, à política, à logística, tudo terá uma paz. Israel voltará ao templo, o povo judeu voltará ao templo para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Então é necessário ter um templo para que se cumpra aquilo que está em Apocalipse. Quer dizer que para eles continua do mesmo jeito, eles só não estão fazendo o sacrifício porque não tem o tempo. Não tem o tempo. E é nesse tempo que o anticristo vai na metade porque aí o texto de Daniel continua. E sobre e ele vai fazer cessar o sacrifício. Que momento é esse que ele faz cessar o sacrifício? No meados dos 7 anos. 3 anos e meio falsa paz. Israel está livre para fazer o que quiser. Quando o anticristo for para ser adorado, Israel rejeita, porque Israel aprendeu que a adoração é só para Deus. Ele aprendeu na história e ele não abre mão dessa verdade, né? E aí é onde cessará o sacrifício.
E é dentro disso, porque nós estamos aqui entre tocou a sexta trombeta e ainda vai tocar a sétima trombeta. Nós estamos nesse momento aqui, e é um momento que a gente tem que prestar muita atenção, porque nós vamos falar desse momento, da metade dos 7 anos, a segunda metade dos 7 anos, ou a última metade dos 7 anos, mas quando nós formos falar das testemunhas, nós voltaremos no começo da grande tribulação, porque o Apocalipse em si, ele não está de forma cronológica, então nós temos que entender aqui, os selos, as trombetas e as taças, é uma forma correta de tempo, mas esse momento aqui, isso que acontece nesse meio aqui, volta-se, não agora do tempo, mas das duas testemunhas que nós ainda entraremos, volta-se no começo dos 7 anos. Então se fará necessário ter um templo. O templo já está com sua pedra lançada ao solo. O anjo vai dizer ao apóstolo João, Apocalipse 11, do 1 ao 2: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, esses 42 meses, nós temos que entender o que acontece. No tempo que João escreve, o ano tinha 360 dias. 360 dias. Todos os meses tinha 30 dias. Não tinha questão de 24 dias, 26 dias, um pelo outro, 28 dias ali. Todos tinham 30 dias. Então, 30 vezes 12, 360. 42 meses diz respeito ao quê? A 3 anos e meio. 3 anos e meio. A grande tribulação se dará 7 anos. E aqui foi dado às nações pisar na cidade santa. Isso é o quê? Aonde os gentios trará o seu pecado sobre a terra santa, a cidade santa, durante 42 meses, que é metade de 7 anos, 3 anos e meio, que é um período tribulacional. Falsa paz os 3 primeiros anos e meio, e a grande tribulação propriamente, onde vem o anticristo devastando tudo, os últimos 3 anos e meio. Qual é o propósito de medir o tempo? Nessa altura da grande tribulação, teremos pessoas, judeus, que não cederam à marca da besta e que creram na pregação dos 144 mil, e estes que se refere a essa profecia. Precisamos notar que o texto de Apocalipse 11, verso 1 e 2, o templo é descrito dentro da cultura judaica, o templo que existia nos dias de Jesus na terra. Temos o templo, temos o altar, temos os adoradores, mas temos também o átrio do templo, isso é, a parte externa destinada aos gentios. Então, como era o templo na época do Cristo? O templo na época do Cristo, ele ficava, vamos supor, aonde nós estamos aqui, no meio ficava o templo, e em volta do templo ficavam os átrios. Então tinha o átrio do sacerdote, aonde só o sacerdote podia entrar. Tinha o átrio dos judeus, aonde todo judeu podia entrar. Tinha o átrio das mulheres, aonde era um lugar destinado só para as mulheres. E tinha também os átrios dos gentios. A pessoa não era um judeu, mas ele se aderisse à cultura, à prática religiosa, aquela questão do culto ao Deus de Israel, eles também tinham o ambiente deles. Então, o cenário de medir o templo está naquilo que foi o último templo onde Jesus esteve, aonde Jesus entrou, onde Jesus lançou as mesas dos cambistas ao chão, era onde tinha esses átrios divididos. E aqui o Senhor vai dizer, o anjo vai dizer, né, por intermédio de Deus, você vai medir o templo. O que é medir o templo? Medir o templo diz respeito ao que? Proteger, guardar.
Essa é a ideia. Proteger, guardar, preservar. E o anjo vai dizer a João: João, meça o templo, meça o altar e meça os que adoram nele. Não é medir de tamanho, é medir o ambiente. Quem é adorador? Preserva. Aonde está o santo dos santos? Está aqui, preserva. Onde está o santo lugar? Está aqui, preserva. Essa é a ideia, uma preservação de Deus para os judeus na grande tribulação, né? Medir, em Apocalipse está ligado a que Deus estará protegendo, guardando, preservando. Como Israel terá um livramento da parte do Senhor no final da grande tribulação, devido à aliança que o Senhor Deus tem com essa nação, Deus vai revelar esse futuro para o apóstolo João, dizendo que os remanescentes judeus serão poupados, guardados pelo Senhor, nesse período tão intenso da história apocalíptica. Então, num período tão bruto, num período tão feroz, Deus guardará a nação de Israel, o judeu propriamente dito, o judeu verdadeiro. Esse Deus guardará no período dos 7 anos, para que a morte não venha alcançá-los, para que o terror da morte não venha tomá-los. Quem são esses judeus? Eles estão no templo adorando ao Deus vivo. Lá em Israel hoje, há um grupo de judeus chamados de ortodoxos. Eles ainda andam com aquelas coisinhas embrulhadas no cabelo, eles ainda se detêm a Torá, a lei de Moisés, aos profetas, e eles ainda têm a esperança da vinda do Messias. Eles não conseguem enxergar que o Messias já veio, e eles estão ainda com seus olhos vendados, mas eles não abrem mão de Deus e da esperança do Messias. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus vier na sua segunda vinda, na segunda parte da sua vinda, segunda vinda, Jesus virá com as vestes salpicadas de sangue. E aí o judeu que sabe da história de um homem chamado Jesus, que nasceu de uma virgem há 2000 anos atrás, o judeu vai olhar e vai dizer: ele é o Cristo. Nós não percebemos, e vão confessar, e serão alcançados pela misericórdia do Senhor. Então esses judeus poupados aqui são judeus que entram no templo, que adoram a Deus. Não é todos os judeus. Observa que o texto vai dizer: João, meça o templo, meça o altar, meça os que adoram no altar, as pessoas que estão lá, a esperança do Messias, o grande Salvador, o grande Libertador. Porque para Israel a figura do Messias, e deveria ser a nossa também, por isso que às vezes a gente é tão ingrato, porque a nossa imaginação do Messias vai além da salvação. É a salvação, é o abençoador, é o curador, é o milagreiro. Para Israel não, o Messias, tudo que é do Messias está embasado em salvação. Ele é a nossa salvação, e a satisfação dele se cumpre nisso, nos salva, nos liberta da opressão. É isso. Nós não, a gente vai um pouco mais além, a gente quer outras coisas também, né? Hoje eles já estão acreditando. Não, tem muitos hoje que ainda não crê. Tem judeus que já crê no Evangelho, e se Jesus voltar ou se morrer, participará do arrebatamento da igreja, mas uma grande parte de judeus não crê que o Messias já veio. Eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Sim, sim, sim. Porque o anticristo vai praticamente conquistar Israel. Vai conquistar. Tanto é que a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Escolhidos é judeus, não é o homem em si, é o judeu. Escolhido é o judeu. O judeu é a nação escolhida. Esse é o povo escolhido por Deus, né? Então, se possível, enganaria até os escolhidos. É por causa dos judeus que aqueles dias serão abreviados, porque se não fosse, talvez os escolhidos não suportariam. Então Deus abreviará aqueles dias, não esses, né?
Então nós temos aqui esse amor de Deus, e Deus vai revelar a João essa coisa futurista, que Deus guardaria, né? Deus guardaria os seus naquele dia. Já a parte que o anjo disse ao apóstolo para não medir, diz respeito ao ato externo, que pertencia por direito aos gentios. Quem é os gentios? Os que não são da aliança, os que não são judeus. E visto que os gentios e judeus que não acreditaram na palavra de esperança vinda de Jesus para livrá-los, esses estarão sem proteção do Senhor, sem a preservação de Deus para com eles. Tanto esse ambiente que pertence aos gentios e automaticamente se insere no mesmo contexto judeus incrédulos, a cidade de Jerusalém também estará sem a proteção de Deus. Sem a proteção de Deus. Quem pode ler para nós? Lucas 21, 24. São palavras de Jesus. Quem pode ler para nós? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, nós temos Jesus lá em Lucas 21, verso 24, falando sobre esse momento escatológico. Claro que o pisar dos gentios já aconteceu em 600 antes de Cristo. Começou lá, mas tem um dia para terminar. Começou em 600 antes de Cristo. O pisar dos gentios na terra santa. Mas aqui na grande tribulação é como se Deus largasse a terra santa, e nós vamos entender isso daqui a pouco, como se Deus largasse para que fosse pisoteada, tivesse debaixo do pecado do gentio, por causa da profanação do próprio povo de Jerusalém. Mas tem um dia para se terminar, até que se encerre, né, o tempo, ou se complete o tempo dos gentios. Só uma dúvida. Nesse período, o povo de Israel estiver vivendo 3 anos e meio de paz, será o tempo reservado para aplicar a marca dele. Na virada, né? Na virada por 3 anos e meio finais. Baseado no estudo, não é 3 anos e meio, para ele conquistar o mundo. Se ele vai conquistar o mundo, esses judeus que está falando aqui, eles vão também receber a marca. Não, aí que está. Ele só vai exigir a marca quando ele revelar de fato quem ele é. Aí que vai entrar a marca. Nos 3 anos e meio primeiros, as coisas vão estar acessíveis. É a falsa paz. As coisas vão estar tranquilas. Quando for negada a adoração a Ele, o reconhecimento dele como Deus, como Salvador, como Cristo, porque ele é anticristo, ele é contrário a tudo que se diz Cristo. Aí ele vai impor o jugo. Ele vai dizer: só quem tem a marca agora vai poder ir, vir, ter, comer, beber. Mas Israel não estava vivendo esse mesmo período que estava vivendo o gentio? Sim. Será que não vai ser marcado, ou sei lá, alguma coisa? Porque a marca vai ser por confissão. A marca vai ser por confissão. Porque o senhor estava falando aí, explicando, e eles vão rejeitar o anticristo. Rejeitar. Depois dos 3 anos e meio. Sim. Mas se eles tiverem a marca, Mas a marca ainda não vai ter chego. A marca vai vir, a opção da marca vai vir depois que ele se revelar o filho da iniquidade, a maldade dele. Aí quem quiser salvação, lute por si próprio, rejeitando a marca. porque o estudo escatológico diz que o mundo inteiro virará contra Israel, né? Sim, no final sim. Vai ter uma ou duas nações que vai estar próximo de Israel, mas não vai ter muito valor isso, não vai ter muito significado. Mas os demais, tudo contra Israel. Mas é nesse tempo que só quem tem a marca lá que vai poder comprar, isso aí. Nos 3 anos e meio finais. Aí é onde ele se revela mesmo e ele coloca o jugo dele, né? Aonde a farinha vai ser vendido por um absurdo, né? Só compra quem tem a marca.
Só que será uma coisa absurda, né? Então o que acontece? Deus tem uma hora, Deus tem um limite para que aquilo que é do gentil aqui não é só a pessoa em si, mas o pecado dos gentios, a imoralidade. Tanto é que daqui a pouco nós vamos ler que Jerusalém vai ser comparado a Sodoma e a Egito. O anjo emitido por Deus vai comparar Jerusalém com Sodoma e com Egito, mostrando que a calamidade espiritual de Jerusalém. Então o que vai estar sobre Jerusalém é o pecado dos gentios, tudo que se diz pecado gentílico, porque o que eram as nações gentílicas? Pecaminosas, errôneas, apóstatas não, prostituição em relação a Deus, adorava diversos deuses, se prostituíam contra os deuses, e tudo isso estará sobre Jerusalém nesse dia aqui. Mas o anjo vai dizer a João: meça o altar, meça o templo, meça os adoradores. É Deus dizendo: esses estarão guardados, esses estarão protegidos por mim. Agora, o altar, o átrio de fora dos gentios, esse você não marca, você não mede, não terá a proteção de Deus, Deus não guardará. Então há um remanescente, e esse remanescente adora a Deus, crê na esperança do Senhor, creram na pregação dos 144, e eles agora então, eles estão sendo guardados pelo Senhor. E aí, o próprio Jesus, como foi lido aqui, o próprio Jesus diz que Jerusalém será pisada pelos gentios. O que isso nos diz? Jerusalém era onde a glória descia. Jerusalém foi aonde Pentecoste, o fogo desceu, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, pousando sobre cada um. Um vento impetuoso, um som como de um vento impetuoso veio do céu, encheu a casa. E agora aquilo que era um lugar de glória de Deus, de presença de Deus, casa de Deus, se torna pisoteado pelos gentios. O pecado gentílico sobre o lugar, a cidade santa, consequência de um estado espiritual de Israel, dos moradores de Jerusalém. Jerusalém será pisada pelos gentios, isso é, um grande levante se voltará contra os judeus incrédulos. Jerusalém aqui não é a cidade, mas os judeus pertencentes à cidade. Sempre o poupar de Deus para com os homens estará ligado à adoração do homem para com Deus. Quem é que não será poupado aqui? Quem não será poupado aqui são os que não adoram. Os que não adoram no templo não serão poupados nesse período. Quem será poupado? Os que adoram. Então, sempre o poupar de Deus estará ligado àqueles que adoram a Deus. Deus não deixará os seus adoradores submergido, ser destruído pelo maligno. Não. Se um adorador morreu hoje, no arrebatamento, Paulo diz, ele ressuscitará primeiro. E nós, os vivos, juntos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, o primeiro a sentir o gosto do arrebatamento é os que morreram, o adorador que morreu. Depois, os adoradores vivos, juntos, se apresentarão ao Senhor nos ares. Então isso nos mostra, só um minutinho, isso nos mostra o quê? Que sempre o poupar de Deus para com os homens estará ligado à adoração do homem, adoração sincera, para com Deus. Se você é um adorador que adora em espírito e em verdade, Deus cuidará de você. Pode falar, irmãos. Jerusalém, Zara, faixa de Gaza, Paquistão, Irã, Iraque, não são judeus? De uma certa forma, mas a questão aqui é a descendência de Abraão. Entendi. Porque aqui está ligado à aliança. Tem duas alianças na Bíblia: a aliança abrâmica e a aliança davídica. É aqui que está ligado o cerne da coisa.
É o que Deus fala a Moisés: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus da promessa, o Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa, e o Deus de Jacó, o Deus que mantém a promessa, né? Esse é o sentido. Pastor, de repente eu não acabei não entendendo, não pegando. Por que Jerusalém será pisado pelos gentios? Por que essa tradição? Por causa dos pecados dos judeus. Os judeus, eles não, de alguma maneira, o ortodoxo, alguns judeus que não vão atentar para a pregação dos 144 mil. Daqui a pouco nós vamos entrar as duas testemunhas, que volta-se para o começo dos 7 anos. As duas testemunhas vão surgir no começo dos 7 anos. Não atentarão para a pregação das duas testemunhas, né, que vai operar sinais, não vão crer, e por causa disso eles não adoravam. Se eles não adoravam, eles serão pisados, Jerusalém será pisada, né? Então o lugar onde Deus falou que a bênção dele estaria, agora o que vai estar lá pela incredulidade é o mal, é aquilo que é a ira de Deus. Então Jerusalém será pisado, né? A realidade de Jerusalém, judeus e dos gentios, é tão grande diante de Deus, ou tão grave, melhor dizendo, diante de Deus, que eles receberão do anjo um exemplo do que eles são para com Deus. Quem pode ler para nós? Apocalipse 11, verso 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então olha só, aqui está fazendo alusão às duas testemunhas, mas está falando sobre a cidade. A grande cidade é Jerusalém. Jerusalém é conhecida como a grande cidade por causa de tudo aquilo que ela retrata da parte de Deus. Então essa grande cidade, o Senhor espiritualmente a chamou do que? De Sodoma e de Egito, e é a cidade aonde o Senhor também foi crucificado. Aonde Jesus foi crucificado? Fora dos muros de Jerusalém, mas pertencente a Jerusalém, porque dentro dos muros não podia se matar ninguém, mas fora do muro se matava. Então a cidade é Jerusalém. O estado espiritual de Jerusalém, claro, não no seu todo, mas na sua parte, o estado espiritual, o anjo compara com o estado de Sodoma e com o estado espiritual do Egito. O que nós temos em Sodoma? Pecado moral. O que nós temos no Egito? Escravidão. O que Jerusalém está vivendo? Uma escravidão do pecado. Uma escravidão do pecado. Por quê? Por não aceitar a palavra de esperança, a pregação de esperança dos 144 mil e das duas testemunhas. Então haverá uma preservação da parte de Deus nesse ponto aqui, nesse medir, né, essa cana que foi dado a João, para que medisse o templo, medisse o altar e medisse os adoradores, para que esses fossem preservados, para que esses fossem guardados. Porém o átrio dos gentios não foi medido, e nem a cidade não foi medida, para que pudesse ser pisada pelos gentios. O pecado está sobre eles, e isso até se cumprir o tempo determinado, né? Até que se complete o tempo dos gentios. Deus tem um ponto final para essa história. E o estado, né, terrível dos judeus, porque quando Jesus voltar, haverá uma revolta sobre a terra, de muitas partes, de muitas pessoas, e judeus também participarão. O livre-arbítrio, né? Chamado de livre-arbítrio. Deus não tem ninguém na coleira. Livre-arbítrio. É por isso que a Bíblia fala para orar pela paz de Jerusalém. Orar por Jerusalém. Também, né? Quem são os ortodoxos? É os que ainda estão na lei, os que ainda creem na lei, nos profetas, né? Em Davi, que o trono de Davi é perpétuo, e eles estão aguardando. Eles estão aguardando, eles estão esperando essa vinda do Messias. Por isso que eles terão uma chance, uma outra chance eles terão, né? Mas claro que isso vai ser debaixo de muita dor,
debaixo de muita violência, de muita perseguição. A gente vê que Deus ele procura cuidar para salvar, né? Cuidar. E até nesse momento aí, ó, ele vai enviar as duas testemunhas para pregar, para ver se consegue converter. As duas testemunhas estarão em Jerusalém. Os 144 mil sairão anunciando. E é Deus ainda dizendo: eu tenho uma esperança. Mas claro, isso voltado muito ao judeu, que a esperança é para eles, a oportunidade é para os judeus. Mas haverá um povo que vem da grande tribulação, nações, a Bíblia diz que virá da grande tribulação. Mas é o que eu disse, isso não tem como dizer, eu vou me livrar. Não tem, porque vem um gafanhoto dele, pega pelo pescoço, acabou. Lá em Isaías, né? Eu vim para os seus e eles me rejeitaram, né? Quando Jesus veio como homem, né? Veio para o que era seu, né? Jerusalém, o templo, mas os seus, os moradores, o rejeitaram. Quem vai crucificar o Cristo não é os romanos. Os romanos vão executar a sentença, mas quem grita é os judeus. Crucificam, solta Barrabás, porque era época de festa, Páscoa, e era costume soltar um preso. Não, solta-nos Barrabás e prenda ele, crucifica-o. E aí Pilatos vai dizer: eu não vejo mal nesse homem, eu lavo minhas mãos. E aí o povo diz que o sangue dele recaia sobre nós, se ele é um justo. E aí a gente vê as consequências de Israel. Eu já ouvi o pastor falar que tem uma frase na Bíblia que Deus fala assim: Israel nunca mais terá paz. É isso aí? O problema? Em partes, porque eles fazem uma declaração dizendo que o sangue dele recaia sobre nós. Eles fazem. E há um peso, tanto é que Israel nunca viveu, exemplo, o que está vivendo agora, Israel nunca viveu. Quanto tempo isso vai durar, nós não sabemos. Pode durar uma semana, amanhã o Hamas já pode atacar tudo de novo e virar uma confusão toda novamente. Ou então pode levar mais um tempinho aí, até eles se contentarem com a falsa paz. Não é que é a falsa paz do anticristo, mas é o que foi lido 1 Tessalonicenses ali. Quando disser a paz e segurança, então virá repentina destruição. E Jesus falou, né? Chorar, irmãos, não por mim. Não chora por mim. Chorar por vós. Pelos vós. Por causa das dores que estão por vir, né? As dores. Então, aqui nós encerramos esse primeiro momento aqui que acontece entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Agora, nós vamos entrar nas duas testemunhas, que vai aparecer aqui em Apocalipse 11. Porém, essas duas testemunhas aqui, se entende, à luz da Bíblia, que elas surgem no começo dos 7 anos. No começo dos 7 anos. Assim, quando o cavalo branco sai, e ele sai vencedor e para vencer, se entende que é nesse momento que já surgem as duas testemunhas, que aparecem as duas testemunhas, e nós vamos entender isso à luz do Apocalipse, né? Quem pode ler para nós Apocalipse 11, do verso 3 ao verso de número 5? E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Vestidas de panos e saco estão, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo cairá sobre sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então nós temos aqui, embora o tempo seja caótico e tempo de ira de Deus para com os moradores da terra, o amor de Deus ainda se sobressai nesse momento. Deus dará ao mundo, no período da grande tribulação, duas testemunhas. Essas estão vestidas de pano de saco, sinal de pesar, quebrantamento, e profetizarão
aos homens. Então o texto que foi lido diz: eles estão diante do Deus da terra, eles foram enviados, eles foram colocados sobre a terra, foram levantados na terra, mas espiritualmente, essas duas testemunhas, elas estão diante do Deus da terra, do Deus da terra. Agora, o porquê, claro que daqui a pouco a gente vai retornar a esse assunto, mas só para nós entendermos aqui, o porquê essas testemunhas não aparecerão no final dos 3 anos e meio, ou a partir da metade dos 7 anos para frente, porque a Bíblia diz que as duas testemunhas, elas vão profetizar por 1260 dias. 42 vezes 360 vai dar 1260 dias. Elas vão pregar por 3 anos e meio. 3 anos e meio, as duas testemunhas vão estar pregando. Então, se elas pregassem no período onde o anticristo já estava revoltado, não alcançaria os 3 anos e meio, não daria tempo, porque depois da morte delas, das testemunhas, ainda tem a 7ª trombeta e as 7 taças, então não daria tempo, né? Então, tudo indica o quê? Que elas começam pregando na primeira metade dos 7 anos e morrem no início da segunda metade dos 7 anos. Essa é a ideia. Então, quando o cavalo branco sai para vencer e é vencedor, Deus coloca essas duas testemunhas sobre a terra, e elas são, nós vamos falar sobre isso, elas são como oliveiras, são como os 2 castiçais, estão diante dos deuses da terra, e elas vão anunciar a verdade de Deus. Então o amor de Deus está exposto para com o judeu, para com os seus. O amor de Deus nunca falha, o amor de Deus nunca cessa, o amor de Deus nunca se apaga, nunca, mesmo nesse período aqui. Porém é uma outra forma de lidar com o seu amor. Deixa eu ver, né? Precisamos levar em conta que o papel do profeta é falar da parte de Deus ao coração dos homens, e é isso que acontecerá aqui. A palavra de Deus ecoará aos homens, para que esses se arrependam. Não temos como dizer quem são as duas testemunhas, muitas são as especulações, talvez as principais delas, ou as principais especulações sobre essas testemunhas, seja Moisés e Elias, mas não tem como dizer que seja Moisés e Elias, mas dentro do Apocalipse, ou da questão apocalíptica de especulação, a escatologia especulativa, a ideia a maior que se preza é Moisés e Elias, naquela ideia de que Elias foi transladado, não passou pela morte, e sim, a Bíblia diz que Deus sepultou Moisés, o diabo não achou o corpo de Moisés, foi escondido, ninguém sabe onde está. Mas por que se adere a esse pensamento? Quem pode ler para nós Apocalipse 11, verso 6? Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Por causa desse caráter das duas testemunhas, essa eficácia das duas testemunhas, uma tem poder para parar de chover. Quem foi que fez parar de chover? Elias. A outra tem poder de transformar água em sangue e mandar praga. Quem foi que fez isso? Moisés. Quem é Moisés para o judeu? O grande líder, grande libertador. Quem é Elias para o judeu? O grande profeta. Mas há quem diga que não há como, porque se eles não passaram pela morte, aonde esses dois vivos estão nesses 2000 anos? Fica uma interrogação. Então é mistério de Deus.
Pode ser 2 judeus escolhidos por Deus, pode ser 2 pessoas que Deus vai levantar nesse período para fazer esse papel, pode ser Moisés e Elias, mas vai ser 2 testemunhas, mas não tem como bater na tecla quem é. Pastor, eu quero dizer rapidinho que o Moisés não morreu. A Bíblia diz que ele foi enterrado, Não, mas que Deus o enterrou. o meu servo Moisés. Assim, morreu. Morreu uma vez, não morre duas vezes. O meu servo Moisés morreu, certo? Do pó veio, do pó tornará. O diabo procura o corpo, não acha. Deus o sepulta e ninguém sabe onde está. Não, só que Agora tem os mistérios. Jesus vai dizer: não, Lázaro não está morto, está dormindo. Aí depois Jesus falou: não, Lázaro morreu. Então, nada é impossível. Agora, no que diz respeito a Apocalipse 11, verso 6, pelos papéis das 2 testemunhas, aquilo que elas vão exercer, aponta-se, mas é mistério de Deus, é mistério, não tem como dizer, é eles, não tem como. Quem é que vai aparecer no Monte da Transfiguração? uns falam que é nome. Agora, Então, mas exemplo, quem aparece no Monte da Transfiguração, que Pedro vai ver? Elias e Moisés. Mas abrindo um parente aqui, Enoque não morreu, né? Então, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Essa linguagem, Deus o tomou para si, também pode ser morreu. Ué, tomou para si. Cadê fulano? Deus tomou para si, morreu, está lá no cemitério. Agora ele volta, né? Mas é mistério, o importante é que nós vamos para o céu. Bom, Júlio, se o senhor não entendeu, dá glória a Deus. ele morreu, Nós vamos estar no céu, gente. eu sei que não pode fazer, mas é que eu no outro estudo eu vi o pastor assim, mesmo Agora não vai citar também, ele vai. o pastor menos assim, do que o senhor nos disse, e ele falava que era enorme, eu falei, boa, agora é a oportunidade de perguntar, é enorme? Pelos fatores, porque o que a gente tem que olhar, não é questão de vida ou morte, claro que também, mas a questão daquilo que se encaixa, aquilo que aconteceu na velha aliança, o que se encaixa nisso? Água e sangue, pragas, quem fez isso? Moisés. Quem orou e não choveu? Quem fez isso? Elias. O judeu pode se esquecer de todo mundo, mas o judeu não se esquece de um Moisés e de um Elias de jeito nenhum. São figuras marcantes para o povo de Deus, né? Mas se são eles ou não. O anjo disse a João: essas testemunhas teriam poder, e não só isso, mas foi dado um período de missão a essas testemunhas, e esse período é de 1260 dias. Isso quer dizer 3 anos e meio. Mesmo que os homens não aceitam as palavras das testemunhas, esses não terão forças, meios para detê-los, pois se assim desejarem fazer, sairá da sua boca fogo e devorará seus inimigos. Porém, após o período determinado pelo Senhor, as testemunhas morrerão. Um detalhe: a Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Então, se Elias não morreu, é um pensamento. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas voltando para a questão, o que aqui quer dizer? Haverá um poder sobrenatural sobre essas 2 testemunhas. Elas serão intocáveis, intocáveis. O anticristo vai estar na terra, num período da falsa paz ainda, fazendo os seus papéis, até conseguir chegar no templo. E as testemunhas estarão anunciando, pregando,
testemunhas, muitos não vão aderir. Por quê? O anticristo, ele vai ser bem visto nesse tempo. O camarada vai trazer uma paz mundial. O camarada vai organizar o poder econômico da terra. Vai acabar essa coisa de um lugar assim, outro lugar tão prejudicado. A pobreza, tudo se entende que foi extinguido nesse tempo. Haverá uma paz, é falsa paz. Não há paz na fome, não há paz na guerra. Tudo vai ser cessado. Vai ser um igual a todos. E essas testemunhas vão estar pregando sobre um Deus que vem, um Deus que destruirá, mas quem crer nele será salvo. E se alguém tentar se levantar, porque as testemunhas estão falando de Deus, do Deus que trará livramento a Israel, e não se entregar ao homem, essa é a pregação das duas testemunhas. E o camarada vai estar fazendo tudo do bom e do melhor para todos, inclusive para o judeu. Tanto é que a Bíblia diz que até os escolhidos poderiam ser enganados por ele. E aí pode ser que não só gentios, mas judeus se voltará contra as duas testemunhas. E se tentar matar elas abrirão a boca. Fogo sairá de sua boca e vai matar os que se opor. Mas isso dentro de um tempo, dentro de 3 anos e meio. O que nós enxergamos aqui? Dentro dessa verdade aqui dita, a Bíblia nos declara o poder de Deus, e poder este de manter os seus ministros na terra pelo tempo que ele, o Senhor, bem entender. Por isso que antes de começar a aula, nós estávamos aqui conversando, e eu falei, todo crente deveria estudar o Apocalipse. É muito bom saber que Jesus tem poder para dar vista ao cego, fazer o coxo andar, o morto ressuscitar. Mas quando você lê Apocalipse e estuda, você vê que Deus tem autoridade sobre tudo aquilo que é maligno. E se Deus levantar um homem na terra, somente Deus pode lançá-lo ao chão, trazer a morte a ele. Nada está nas mãos de Satanás. Essas duas testemunhas, 3 anos e meio, terão total privilégio, total preservação da parte de Deus. Homens tentarão contra, mas Deus determinou um tempo, 3 anos e meio, eles executarão a minha tarefa. Mais uma dúvida, essas duas testemunhas, pastor, já que o senhor entrou no assunto, eles vão ter corpo? Sim, igual ao nosso. Mas como que eles vão andar no mundo? Vai pegar um cartaz? Não, eles vão estar em Jerusalém. Eles não vão sair, eles vão estar em Jerusalém. Vai pregar só lá? Só, as duas testemunhas é dentro de Jerusalém. Dentro de Jerusalém. Só para o povo. As duas testemunhas é ali, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós vamos enxergar isso daqui a pouco. As duas testemunhas é ali. Então, quando nós lemos e estudamos o Apocalipse, nós entendemos que aquele que Deus levantou, só Deus pode derrubá-lo. Derrubá-lo, que eu falo, é no sentido: teu tempo acabou, venha para mim. Do pó veio, do pó tornará. O diabo pode se levantar da esquerda, da direita, o diabo pode fazer o que quiser, nada derruba um crente que está debaixo da promessa de Deus, nada. A ideia de quem tem promessa não morre é mentira, mas é verdade que quem vive a promessa não morre. Quem tem promessa é uma coisa, viver a promessa é outra coisa. Quem vive a promessa não morre. Deus decretou 3 anos e meio, as duas testemunhas estarão gritando no meio do povo, e quem ousar se levantar, fogo sairá da boca, e eles morrerão, serão intocáveis. Isso nos mostra o poder de Deus sobre aqueles a qual Deus levanta na terra. Apenas 2 pontos nos faz identificar essas testemunhas. Nessa especulação que tem Enoque, Elias, Moisés, Elias,
Há quem diga até que seja Pedro e Paulo. Há também esse pensamento de Pedro e Paulo. Mas a Bíblia vai dizer duas coisas sobre essas testemunhas. A Bíblia vai dizer o quê? Quem pode ler para nós? Apocalipse 11, verso 4. Está escrito, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Só isso que a Bíblia diz. Quem são eles? São as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Pode ser qualquer pessoa do período tribulacional. Pode ser Moisés e Elias, não sabemos, mas vamos estar no céu. Então também não tem para que a gente querer saber tanto assim, né? Só para quem quiser ficar aí. Mas a gente vai estar no céu. Estamos livres, estamos lá, né? Essas duas testemunhas são dadas pelo próprio Deus a serviço do mesmo. Da oliveira se extrai o que? O azeite. Dos castiçais se manifesta o que? A luz. Esses são as duas oliveiras, esses são os dois castiçais. O que a Bíblia está dizendo? O período é de trevas, homens revoltados na terra por terem ficado e estarem debaixo da ira de Deus. Mas uma luz vai irradiar, uma luz vai surgir, castiçal, e uma força do Espírito Santo, oliveira, alguém separado para falar em nome de Deus. Só pode falar em nome de Deus quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pode falar em nome de Deus. Claro que o Espírito Santo aqui não diz respeito ao Espírito Santo como é na nossa vida hoje. O Espírito Santo na nossa vida hoje é como selo de salvação e de manifestação do ministério a qual Deus dá a cada um, e principalmente o ministério universal, que é de testemunhar sobre o Cristo. Mas aqui, essas duas testemunhas são castiçais, são oliveira, tem azeite, símbolo do Espírito Santo, no mundo caótico, no mundo em trevas, no mundo em perdição e pecado, aonde é deduzido como Sodoma e Gomorra, o estado espiritual. Eles estarão ali. E castiçal, porque é aquilo que faz resplandecer luz. O azeite é o combustível que faz o fogo se manter. Então, em meio a um cenário pecaminoso, a verdade do Altíssimo tocará os corações em trevas, ou nas trevas. Isso mostra que a eficácia dessas duas testemunhas. Essas duas testemunhas vão falar e corações serão sacudidos, corações serão tomados. Na verdade, todos vão ser afetados, todos serão afetados pela pregação dessas duas testemunhas. Por quê? Nós vamos ver isso daqui a pouco. A verdade do Altíssimo tocará os corações em trevas. Importante mencionar aqui que esse período das duas testemunhas diz respeito à primeira metade dos 7 anos da grande tribulação. O texto de Apocalipse é claro sobre o tempo que elas profetizarão. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1200 anos, vestidas de pano de saco. Já como explicamos acima, 1260 dias é o equivalente a 3 anos e meio. Por que não poderá ser nos 3 anos e meio finais da vinda das duas testemunhas? A resposta está em Apocalipse 11:7. Quem pode ler para nós? Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Então, olha só, olha como a Bíblia é uma coisa maravilhosa. As duas testemunhas estarão pregando. O anticristo na falsa paz, um homem normal, até então, estará rodeando a terra e fazendo suas alianças, seus acordos, planeando o terreno. Quando ele for para o templo para ser adorado, Israel não o adora. Então se cumpre o que está escrito aqui, que foi acabado de ler, Apocalipse 11:7. Aqui entra o meio da grande tribulação, o meio dos 7 anos, porque quando ele, vamos lembrar de Daniel 9, ele faz um acordo de 1 semana e meia,
mas ele quebra o acordo. Então cessará a adoração no templo, o sacrifício no altar. É a revolta do anticristo porque não foi adorado. Olha o que diz aqui agora: e quando acabarem o seu testemunho, quem acabar o testemunho? As duas testemunhas. Por quanto tempo eles vão testemunhar? Elas vão testemunhar 3 anos e meio. Acabando o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. O que acontece aqui? A besta que sobe do abismo. A besta que sobe do abismo, nós vamos entender ela em Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 7. Olha o que diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. 7 fala de perfeição, 10 chifres, chifres fala de poder. Então ele tem perfeição e tem poder. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfema. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, sua boca como de leão, e o dragão lhe deu o seu poder. O dragão, quem é o dragão? Satanás. O que vai entrar no anticristo, que até agora tinha uma aparência de gente boa? O espírito de Satanás se apoderar dele. Então o dragão lhe deu o que? O seu poder. O poder de Satanás estará dentro do anticristo, assim como o poder de Deus está dentro de nós hoje. Ele é uma cópia de tudo que Deus fez, tentando ser uma cópia de tudo quanto Deus fez e de tudo quanto Cristo é. E ele é o anticristo, ele fala e é contra tudo aquilo que se diz Deus, mas ele tenta copiar traços, ele é o pai da mentira. Então ele dará o seu poder ao anticristo, e o seu trono, e o grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga imortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra se maravilhou após a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Opa! A besta vai continuar por 42 meses. O que é 42 meses? 3 anos e meio. Ela vai até o final dos 7 anos, mas será derrotada para a glória de Deus. Aleluia, E foi-lhe dado para que continue por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. Então o que acontece? Quando cessar o testemunho das testemunhas, então a besta que sobe do abismo, o anticristo sem máscara agora, a qual Satanás lhe dará o poder contrário a tudo quanto é Deus, o templo de Deus. Por isso que Deus mandou João medir o templo: meça o templo, meça o altar e meça os adoradores. Eles serão protegidos, serão guardados, porque eles estavam adorando meu nome. E agora surgiu de fato, agora a máscara caiu, eles não aceitaram adorar, eles estavam adorando a Deus. Chega o anticristo e quer receber reverência, adoração. Eles dizem: não, nós adoramos só a Deus. Esses serão guardados por Deus nesse período, Então a testemunha vai ser morta. Por quem? Pela besta. Quem é a besta? É o anticristo sem a máscara, quando ele revelará de fato quem ele é. E Apocalipse 13, do 1 ao 7, vai escancarar para nós, À luz do livro do Apocalipse, o período em que o anticristo se volta contra os santos de Israel será na transição entre a primeira e a segunda metade dos 7 anos. Então essa transição no meio, e também a morte das duas testemunhas se dará no final desse período determinado por Deus, e depois disso
ainda tem o último ai e as 7 taças da ira de Deus. Por isso que as 2 testemunhas vão surgir assim que o cavalo branco também surge na abertura do primeiro selo. Do primeiro selo. Achei que o senhor ia falar alguma coisa, irmão Júlio, tá? O senhor fez assim. Eu achando assim que é muita coisa para ficar aqui no negaramento. Mas nem se fosse um pouco, o bom é subir. A pregação das testemunhas é fabulosa. Mas o que vai acontecer? A besta que sobe do mar, o anticristo tomado pelo poder do dragão, que é Satanás, a antiga serpente, ela vai chegar, porque o que diz? E possivelmente irá acontecer. Um homem chegou lá, quis matar a testemunha, saiu fogo da boca. Aí vem o anticristo, tomado pelo poder de Satanás, e vai matar as 2 testemunhas. Olha o que acontece quando mata. Adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Porque o homem natural se levantou contra as 2 testemunhas, morreu com fogo que saiu da boca. A besta chegou lá, que é o anticristo tomado pelo poder satânico, chegou lá e matou. E as nações vão dizer, a terra vai dizer, os povos vão dizer: quem é como ele? Quem é semelhante a ele? Quem poderá batalhar contra ele? E vai ter uma reverência, uma veneração ao anticristo. E por isso que agora ele começa a implantação do seu sistema, o 666, né? Agora começa a implantação de tudo aquilo que nós já estudamos ali, num período ali atrás. E esse chip que hoje eles vêm implantar aqui? Eu acho que isso não é nada. Não, porque o 666 que está na Bíblia, né? Na verdade não é 666, é 666. Isso que está na Bíblia, ele vem de uma confissão, de um negar Jesus. Eu nego, eu não creio nesse Jesus, ele é um mentiroso, é uma mentira, uma blasfêmia. Então recebe a marca, ou na mão direita ou na testa, e você vai ter um acesso a tudo aquilo que é de sobrevivência. Mas isso será uma marca confessando que você negou a Jesus. Hoje a questão do chip é uma facilidade, assim como tem o cartão de chip, né? Você não precisa ficar lá igual passando aquele cartão e passava e colocava durex para passar. Hoje passa o chip lá e todo. Mas eu estava olhando esses dias, eu não sei se é um jornal ou um documentário, eles falando que até no final, começo de 2026, deve estar já implantado, 666. Aí eu me pergunto, mas e os que não quiser? Os que não quiser, não vai viver. Não vai viver. Se tiver ligado a isso, nós vamos estar cientes que estaremos negando a Jesus, porque a marca da besta, na grande verdade, é como se fosse uma identidade que você negou a Jesus. Então você pertence ao meu reino, você pertence ao anticristo e a tudo que é dele, porque o mundo estará na mão dele. O mundo estará, né? Olha o que diz aqui, foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses, né? E ele vai fazer guerra, e ele tem poder sobre toda a tribo, toda a língua, toda a nação. Ele vai ter poder sobre toda a humanidade. Agora, quem ceder a esse poder está negando a Jesus. Mas isso vai ser consciente, não vai ser uma coisa que você não sabe, uma coisa que você não tem ideia. Não, será uma coisa consciente. Por isso que não haverá perdão. Há uma observação até aqui, baseada na observação, eu estou fazendo análise. Outros acham que é uma geração corrupta, né? Mas vai ser uma geração muito corrupta também. Muito. Nós vamos ver isso agora na morte das 2 testemunhas. Vamos entrar agora aqui, Apocalipse 11, do 7 ao 10. Quem pode ler para nós? E quando acabares o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, ele fará
e as vencerá, e as matará. E a jazega e o seu povo, morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos e tribos, e línguas, e nações, verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão vestes aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, olha o que acontece. O anticristo agora, a besta que sobe do mar, lutou contra eles, venceu, matou. Os corpos dos 2 foram jogados na praça da grande cidade. Quem é a grande cidade? Jerusalém. Qual é o seu estado espiritual? Sodoma e Gomorra. Olha o cenário de Jerusalém nesse tempo, quando der os 3 anos e meio, partindo agora para os 3 anos e meio finais. O cenário de Jerusalém, lançar o seu corpo no chão. Olha o que vai acontecer. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações. Olha só, o corpo está onde? Aonde estão os corpos jogados? Na praça, em que local geográfico? Jerusalém. Mas quem é que está vendo eles lá? Povos, nações. Será transmitido ao vivo por todos os meios de comunicação, sem censura nenhuma. Sem censura nenhuma. Os televisores, os jornalismos, a mídia, seja ela Instagram, Face, o que existia naquele tempo, vídeos de WhatsApp, mostrando para o mundo todo, porque olha, a Bíblia está dizendo, os homens de vários povos, e de tribos, e línguas, e nações, verão os corpos mortos por 3 dias e meio. Como que eu aqui em Santa Lúcia vou ver um corpo morto em Jerusalém, na praça de Jerusalém? Pelo meio de comunicação. Haverá uma alegria. Olha o que os homens fazem. Os homens se alegrarão. Os homens vão ficar contentes, se regozijarão, mandarão presentes uns aos outros. Alguém vai chegar e vai dizer: deixa eu sepultar eles. Não, nós queremos vergonha para eles, um ódio contra as 2 testemunhas que falavam em nome de Deus, porque são como 2 oliveiras, são como 2 catiçais, e vão dizer: não, deixai aí, e por 3 dias e meio será expostos esses corpos, sem censura. Hoje, se alguém morre, dependendo da forma que morre, ou que seja uma morte natural, eles colocam aquele quadriculado na tela. Você, né, eu gosto de ver essas coisas, você não gosta, né? E eu falo: mas meu Deus, para que esse quadriculado? Deixa eu ver esse negócio. Mas aqui esse dia não vai ter isso, sem censura. Haverá um prazer de mostrar as 2 testemunhas mortas na praça de Jerusalém. Se regozijarão, se alegrarão. Já viu dar presente para alguém porque alguém morreu? Fulano morreu, vou te dar presente. Eu também vou te dar alegria, como se fosse uma festa, um aniversário. Mas para eles serão uma festa, um aniversário, porque o cenário espiritual é como o de Sodoma e Egito. Moral, depravação moral e escravidão sobre o império, sobre aquilo que era Faraó, agora Satanás, né? Então vamos dar continuidade aqui. Pelo anticristo, que tem o poder do dragão, Satanás. Quando você vê um vencer o outro, hoje, humanamente falando,
venceu, né? Então, como é que você, essa geração vendo um som tão poderoso, e de repente cair pela mão do próprio capeta do lado? Vai ser difícil acreditar mesmo. Aí sabe onde a gente chega? Nós chegamos naquilo que Abraão diz para o rico. O rico diz: manda alguém na minha casa, para que eles não venham até aqui onde eu estou. E Abraão vai dizer: eles têm os profetas, que os ouçam. Por isso o papel importantíssimo do ID, um único papel da igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Um único papel. Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A importância da pregação com convicção, uma pregação cheia do Espírito Santo, porque se eles não ouvirem a palavra, realmente, porque palavra é por fé, se eles não ouvirem, não der crédito, quem deu crédito à nossa pregação? Mas o poder será sobre as duas testemunhas? As duas? Não, só sobre as duas. Mas a pregação será forte. A pregação. Eu preguei na hora aquele dia. Rapaz, vem na porta. Ô, pastor, pelo amor de Deus, não pode mais chorar, não. Agora, as duas testemunhas, eles vão pregar. O senhor falou aí, vamos pregar, tá? E depois o povo vai mandar presente. Claro, não tem mais o Espírito Santo. Não tem. Mas teve a palavra. Não, mas calma aí, vai acontecer algo aqui. Não acabou ainda. Matou, mas ainda vai acontecer alguma coisa. Como vemos, o anticristo matou as duas testemunhas, e em sinal de humilhação e oposição para com essas testemunhas, lançaram seus corpos na grande praça da cidade essa de Jerusalém. É importante notarmos que Jerusalém é comparada de forma espiritual com Sodoma e ao Egito. Essas cidades têm seus significados, né? Questão moral e escravidão. Esses homens terão uma atitude para esse ato do anticristo. Primeiro, Apocalipse 11:9, os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão corpos mortos de 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto, né? Humilhação, os homens não deixará enterrar as duas testemunhas. Segundo, o que vai acontecer? Aqui ainda, observe, o desejo de humilhar essas testemunhas, até mesmo após a morte, será tão grande, que o texto de Apocalipse diz que não deixarão que seus corpos sejam sepultados. Terão alegria em ver aqueles corpos caídos na praça de grande cidade. Meios de comunicação desses dias mostrará sem nenhum tipo de censura os corpos das testemunhas, pois o texto diz: homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto. Segundo, os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão, mandarão presente uns aos outros, porque esses dois profetas tinham o quê? Atormentado os que habitam sobre a terra. A mensagem deles tomará a terra. Mas o que vai acontecer? Em oposição ao anticristo, a tudo que o anticristo fez até então, será um choque de ideia. Como vocês estão falando isso, se nós temos alguém aqui que está fazendo tantas coisas para nós? Como que vocês estão se opondo a ele? Como vocês estão falando contra ele, se ele está fazendo tantas coisas? E os povos da terra, a Bíblia diz que os que habitam na terra, foram atormentados pela pregação das duas testemunhas, e claro, pelos 144 mil que também saíram por aí anunciando a verdade de Deus. Os homens se presentearam, né? Havia um regozijo sobre eles, pois as palavras que saíam dessas testemunhas, como diz o texto de Apocalipse, oliveira e castiçais, trazia para os homens tormenta da alma. Para esses habitantes da terra, a vitória havia sido conquistada,
mas Deus permanece no controle de todas as coisas. Quem pode ler para nós Apocalipse 11, o verso 11 e 13? Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés. Caiu grande temor sobre os que os viam, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus no céu. Então o que acontece? As duas testemunhas estão expostas, vergonha para todo mundo, mas Deus falou, Deus havia falado pelo anjo, que só ficaria ali 3 dias e meio. Quando deu 3 dias e meio, o que aconteceu? Um espírito de vida vindo de Deus tomou aquelas duas testemunhas, entraram neles, e agora o mundo todo está filmando, o mundo todo está festejando, ninguém para de fazer selfie, ninguém para de mandar vídeo, ninguém para de fazer live ao vivo, e daqui a pouco, a Bíblia não diz como que eles morrerão, mas pelo jeito vai estar bem esquisito o negócio. Daqui a pouco os dois ficarão de pé, vivos. O povo todo mundo vendo, vai filmar. O povo todo mundo vendo. Todo mundo vendo, todo mundo fazendo live ao vivo. Daqui a pouco, 3 dias e meio se passaram, e eles vão ressuscitar. Fisicamente, visivelmente, a olho nu, diante de todo mundo. Deus não deixará as suas testemunhas ou os seus nas mãos ou no querer do inimigo. O escárnio dos homens pecadores na terra no período tribulacional acabará em 3 dias e meio. Os homens vão dizer: quem é como ele? Quem poderá pelejar com ele? Mas quando der 3 dias e meio, Deus os colocará de pé vivo, para a glória do nome de Deus. Deus enviará do céu o Espírito de vida, aqueles a qual os homens mataram. Deus ressuscitou, glória a Deus. Esse ato de Deus fez com que caísse sobre os moradores da terra um grande temor. O poder de Deus está manifestado diante dos olhares deles, das nações e dos povos. Deus está mostrando de quem é o poder, visto que é nesse momento a revolta do anticristo contra Israel, como está escrito em Daniel. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade dessa 1 semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, quando isso acontecer, quando ele matar, que aí se cumpre essa segunda metade dessas 3 semanas de Daniel, das 7 semanas de Daniel, quando se cumpre essa metade aqui dessa semana, então o Senhor mostrará ao mundo, mostrará aos homens, quem é que está no poder, quem é que tem autoridade. E é daqui para frente que o homem, crendo no poder de Deus, vai ter que entregar sua própria vida se quiser ser salvo, sabendo que Deus é poderoso, porque um sinal miraculoso, porque olha o que vai acontecer aqui, ó. E caiu grande tremor sobre os que os viram, e eu vi. Então quem é que estava vendo? Nações, povos, línguas estavam vendo os corpos mortos. E agora o que eles estão vendo? Os homens vivos. O anticristo vai levar um choque, os seguidores deles vai levar um choque. Nós matamos, mas quem é o dono da vida? Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida. E quando isso acontecer, um temor vai tomar aquele lugar, vai tomar os homens. E o que vai acontecer?
e ouvi uma grande voz do céu. O povo na terra, se lembrando lá de trás, está dizendo: quem é como ele? Quem poderá destruir ele? Mas agora uma voz ecoa do céu e dizia: suba para cá. E subiram ao céu numa nuvem. Está todo mundo filmando, o negócio está ao vivo. A voz foi ouvida. Agora numa nuvem, olha eles ressuscitados, e agora eles estão subindo. E olha o que o texto diz: e os seus inimigos os viram. Aquilo que o diabo quis mostrar para o mundo todo, Deus mostrará também para o mundo todo o seu poder. E naquela mesma hora, Deus leva as duas testemunhas para o céu, numa nuvem. Todos viram, todos os inimigos viram. E na mesma hora houve um terremoto na terra. A Bíblia diz que a 10ª parte de Jerusalém foi destruída, e 7.000 homens foram mortos nesse dia aqui em Jerusalém, dá-se a entender, porque a 10ª parte que caiu foi da cidade. Que cidade? A cidade santa, aonde é comparada a Sodoma e Egito. A 10ª parte da cidade desmorona, 7 homens morrem, e o que acontece? Os que ficaram, ficaram atemorizados, e o que eles começam a fazer? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus aqui, não é no sentido de glória a Deus, Ele é poderoso, Ele é maior, Ele é o forte, Ele é o que tem, Ele é o que faz, Ele é o que pode. Esse aí no dia é os que mataram a testemunha. E que ficaram vivos, agora vão dar glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, nós temos aqui, o poder de Deus se manifesta no momento crucial da história, porque o anticristo derrotou as duas testemunhas, mas 3 dias e meio durou a festa deles, e daqui a pouco Deus os ressuscita, Deus os chama, a olho nu eles são levados ao céu, há um terremoto, 10ª parte de Jerusalém destruída, 7 mortos, e o povo vai dizer: quem é grande é Ele, aquele que ninguém poderá resistir é somente a Ele. E aí começa essa caminhada, né? Agora eu concordei com ele. Deixa quieto. E aqueles que negaram Jesus para ficar com o anticristo? Esses vai fazer parte dos 7.000 aqui. Já vão fazer parte dos 7.000, né? Agora eu entendi. Porque eles que vão dar glória a Deus é só os que sobraram do terremoto. De que sobraram. Deus está usando de amor para com os homens da terra, mostrando quem eles devem temer. Então, o que vai ficar desse momento para frente? Quem vocês vão temer? O anticristo? As ameaças? A tortura? Ou a um Deus que, mesmo um homem estando morto, pode trazer a vida de volta e levar para o céu? Aí vai ter a escolha, pela própria dor, pela própria carne, pelo próprio sangue. Hoje nós temos a escolha, mas pela dor, pela carne e pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então o caminho hoje é muito light, muito tranquilo, mas aqui não será. Apocalipse 11, verso 12, quem pode ler para nós? E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. Após esse ato maravilhoso do Senhor, a 10ª parte da cidade cai, desmoronou e 7.000 homens que há 3 dias e meio estavam se presenteando e regozijando, morreram e foram condenados para a morte eterna. Apocalipse 11, 14, e passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então semana que vem... Então esse é o segundo. Esse é o segundo ai. Então semana que vem, Deus permitindo, nós entraremos aí então no terceiro ai, que é a